Olá, sejam bem-vindos à quarta edição do Conexão Sescom, o podcast do Sescom Serra Gaúcha, que nessa edição tem o patrocínio de Village Marcas e Patentes. Sou Carolina Dalsoto Boff, diretora de comunicação do Sescom, e hoje estarei aqui conduzindo este bate-papo sobre o PQC, Programa de Qualidade Contábil do Rio Grande do Sul. Neste primeiro bloco, vamos conhecer o que é o PQC, como ele foi criado, quais foram os primeiros passos do programa, a idealização, a base utilizada para formalizar os processos e como é feita a avaliação dos escritórios contábeis reconhecidos. Para compor a mesa, neste primeiro momento, temos a executiva do Sescom, Thaís Trevisol, e o consultor do programa, Marcelo Bernardes. Vamos começar então com Thaís, você que acompanhou de perto a criação do programa e a preocupação tanto do Sescom Serra Gaúcha quanto do Sescom RS em idealizar esse modelo que fosse prático e ao mesmo tempo que viesse auxiliar as empresas de contabilidade na busca pela excelência, na gestão dos serviços. Então, conta um pouco para nós como foi essa história. Um prazer estar aqui. Hoje, desta vez, do outro lado da bancada, aqui podendo auxiliar com informações, então, do programa da qualidade. O Sescom já tinha um programa, que era o PQNC, que era um programa que a gente tinha em parceria com uma empresa terceirizada de Santa Catarina, que por anos funcionou e a gente conseguiu atender o associado no que diz respeito à qualidade, a oferecer um programa de qualidade, mas que nós não tínhamos flexibilidade, não tínhamos como introduzir uma realidade mais local aqui nossa no programa, O programa era, que nem eu falei, terceirizado e nós apenas dávamos credibilidade àquela empresa para poder reconhecer as empresas que participavam do programa. Então, com esse intuito de poder ser mais flexível, que a gente pudesse atender um programa de qualidade, mas que tivesse nossa cara do nosso estado, em parceria com o Sescom RS, a gente começou a estudar uma maneira, então, de ter um programa que, no processo do dia a dia contábil, pudesse oferecer, então, essa excelência na gestão dos serviços, que esse era o objetivo do programa. Então, em 2015, começaram as primeiras reuniões, os primeiros contatos com o Sescom RS de Porto Alegre, para a gente criarmos junto um programa que atendesse o estado todo. Foram 2 anos construindo esse programa. O programa começou baseado no PGQP, que é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que utilizava a referência do MEG, que é o Modelo de Excelência de Gestão, que é desenvolvido pela Fundação Nacional de Qualidade. Então, a gente pegou como referência esse modelo, trouxe para a realidade contábil, para os processos contábeis, para poder ali, nesse processo de construção do programa, idealizar algo que a gente entendesse que queria caber dentro das realidades locais de cada empresa, de cada processo e poder oferecer uma oportunidade para as empresas de buscarem, terem uma ferramenta que auxiliasse nessa busca da excelência da gestão. E para isso, então, a gente trouxe o Marcelo, que era consultor de gestão, e que por muitos anos teve a experiência de estar trabalhando junto ao PGQP, auditando e até franqueado, como referência, como expertise já nesse modelo. Ele construiu junto com nós esse programa, passo a passo, a parte de técnica, Marcelo, a parte mais de construção mesmo dos processos e das etapas. Então, em 2017, a gente lançou o PQC-RS. O PQC, que é o Programa de Qualidade Contábil do Rio Grande do Sul, e que, na época, quando a gente lançou em 2017, porque o programa ele tem etapas, tem modalidades de evolução, que vai do participante a 5 estrelas, hoje 5 estrelas diamante. Mas uma curiosidade que quando a gente lançou o programa na época, em março de 2018, a gente teve 48 empresas reconhecidas no ciclo do programa. E nós tínhamos 23 participantes, quase metade praticamente. Tinham 47, 23 era na modalidade participante. E apenas 5 estrelas. E agora, que já são 8 ciclos, 9 anos, porque a gente brinca, Marcelo, que é quase uma gestação, cada ciclo. Porque normalmente vai... Praticamente o ano todo. 8, 9, 10 meses é o ciclo, É o processo todo do ciclo. E a gente brinca, quase uma gestação. Mas aí, em março de 2018, a gente teve esse reconhecimento. E agora,
em maio deste ano, a gente teve o ciclo atual, que já é o 8º ciclo. A gente teve 19 empresas 5 estrelas e apenas 9 participantes. Então, a gente viu a evolução dessas empresas. E destacando que das 19, 7 foram diamante, que depois a gente vai falar um pouquinho também da evolução dessa modalidade, mas assim, a gente acompanhou a evolução dessas empresas, né, do decorrer desse processo. E esse, para nós, é o que nos motiva, foi o principal objetivo do programa. Era poder oferecer para as empresas um programa que auxiliasse elas na construção da sua qualidade de serviço. Né? A gente não queria só vender um selo ou só um quadrinho na parede. Não era o objetivo e não é o objetivo. O programa não visa recursos financeiros, não visa qualificar ou reconhecer quem realmente não tem condições de ser avaliada. Né? Então, depois o Marcelo vai trazer um pouquinho também como é que funciona essa avaliação, como é que funciona esse processo, né, que é bem isento, mas é a preocupação das entidades. É poder oferecer uma ferramenta para as empresas que participam, de poder buscar excelência na gestão, através das práticas de gestão, através dos modelos, e reconhecer elas por isso. Esse é o principal objetivo do nosso programa da qualidade. E acho que é um orgulho tanto para o Sescom Serra Gaúcha quanto para o Sescom RS identificar o crescimento e quantas empresas estão pensando na gestão dos seus escritórios contábeis. Que a gente não pode só olhar para o nosso cliente, para os nossos processos, mas olhar para o nosso escritório com um olhar de gestão. Então, isso é bem importante e o PQC com certeza, né, contribui para isso. E já foram 395 empresas, reconhecimentos nesse decorrer do ciclo, né? Então, a gente entende que é bacana, né? Quando a gente vê esse resultado e esse crescimento, o programa cada vez tem mais credibilidade. Então, é muito prazeroso a gente ver a evolução que teve o programa. Então, Marcelo, seguindo o que a Thaís comentou, né? Sobre a estrutura do programa, baseado no PGQP, eu queria... Você, como consultor e auditor desse programa, auxiliou o Sescom desde o início, desde 2015. Gostaria que tu compartilhasse conosco um pouquinho de como funciona na prática o programa, quais os pilares que norteiam as exigências, até para os escritórios saberem que eles, mesmo sendo pequenininho, sendo grande, não independente do tamanho do escritório, eles podem participar e verificar que a troca de ideias também com todos os escritórios, e isso contribui bastante para o crescimento e melhora dos nossos processos. Sem dúvida. Carol e Thaís, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar do PQC. Eu sou suspeito em falar do PQC, né? Porque fiz parte dessa construção e a gente olhando esses dados, a gente fica muito feliz, muito bacana o que a gente alcançou, né, Thaís? A quantidade de empresas que se desenvolveram e essa evidência de muitas empresas 5 estrelas diamante. Eu lembro que na concepção do programa, nesses 10 anos, vamos pensar 2 de construção e 8 de ciclos, né? A gente tinha como objetivo principal provocar esse movimento da gestão, a evolução da gestão dentro das empresas contábeis. E aí eu fui chamado por ter esse conhecimento em consultoria, em gestão de empresas contábeis, inclusive com um livro publicado com esse tema, e também a expertise do modelo de excelência, de ser franqueado, de entender todo a base que a gente utilizou no início, né, que foi o MEG, depois trouxemos outros modelos também, para a gente construir um programa junto com os diretores aqui do Sescom da Serra, o Joacir, o Charles, e também diretores lá do Sescom de Porto Alegre, o RS, né, onde tinha o Flavinho, o João, e com os executivos dos 2 Sescoms a gente começou a construção. Eu lembro que foram várias visitas em outros estados, vimos o que estava acontecendo e sempre tínhamos como objetivo algo que realmente fosse consistente. Tem as estrelas que a gente vai falar, que a Thaís já falou, mas o que nós queríamos mesmo é provocar esse movimento, é fazer com que os diretores, as equipes pudessem se envolver, né? Criar um ambiente, uma cultura de gestão e fosse perceptível esse crescimento, que é o que a gente está vendo aí com os dados, e é muito bacana, assim, empresas que começaram como participante e hoje estão em 5 estrelas diamante. Realmente é algo muito gratificante a gente entender que conseguiu contribuir, estamos contribuindo, né, Thaís? E a estrutura dele é muito... A gente procurou alguns pontos fundamentais, né? A primeira são requisitos legais, ou seja, é a elegibilidade. A empresa, para ela ser realmente premiada, ser reconhecida, ela precisa cumprir o mínimo necessário, que são o cumprimento de requisitos legais, que tem a comprovação de que está com
os impostos em dia, com os registros todos em dia, que é fundamental isso, né? Então a gente começou por aí. O primeiro pilar é esse, né? O segundo, que também já provocou movimento, é a necessidade mínima de capacitação da equipe. Então se exige para cada nível, para cada estrela, digamos, né, o mínimo de horas de capacitação no ano que a empresa proporcionou com o tema da gestão, da qualidade, técnico, para a sua equipe. Só isso eu lembro que provocou um movimento bacana, porque as empresas não tinham o hábito de medir isso, entende? Até se investir em treinamento, mas meio aleatório, assim. E a partir dali começaram a medir. necessidade, Exatamente. vezes, né? Então isso já foi um movimento bacana. E o terceiro pilar, sim, é o nosso modelo, a gente chama hoje de modelo de sistema de excelência contábil, né, que é um modelo que a gente construiu com base no MEG, com base na ISO 9001, com base no BSC, que é o que serve para a gente proporciona uma autoavaliação para as empresas. Então, como a Thaís falou, nós temos as modalidades de participante, 1 estrela, 2, até 5 estrelas e 5 estrelas diamante. E aí as empresas elas precisam capacitar a equipe com cursos que são obrigatórios, né? Que no início a gente fazia presencial, e aí passamos pela pandemia e a criatividade para manter o programa, a gente começou a proporcionar os cursos EAD, e hoje funciona muito bem, tem até encontros presenciais para tirar dúvidas, mas hoje, como antes a dificuldade era o tempo para fazer o curso, né? Então as empresas podem fazer no tempo delas, né? Mobilidade, né, Carol? A gente no começo tinha praticamente como inscritos no programa Grande Porto Alegre e aqui Caxias, Farroupilha. Isso, o alcance, né? Agora são 19 cidades que participam em função dessa possibilidade. Desse passo que a gente deu de poder fazer esses cursos. Veio com a pandemia, mas veio para ficar, né? Então a gente entendeu que era necessário manter esse modelo e acabou agregando o estado todo, né? Hoje a gente consegue atender o estado todo. Isso mesmo. Então, esses cursos obrigatórios são importantes que as empresas façam para... O que a gente sempre sugere? Que se prepare uma equipe, né, onde está envolvido o diretor, os líderes, né, mas que tenha mais pessoas com a cultura da excelência para ajudar a construir. Então, você faz uma autoavaliação, que é um diagnóstico em cima dos conceitos da gestão e personalizado para a contabilidade. A gente aproveitou essa expertise que eu tenho, né, de consultoria em empresas contábeis. Então, a gente fez algo que fosse realmente adequado às empresas contábeis. Os indicadores de desempenho a gente criou com os gestores das empresas. A gente vem, como uma questão que a Thaís trouxe, que é fundamental, é que ele ficou muito, ele digamos assim, ele tem um ciclo de melhoria contínua. Todo ano a gente melhora o programa. Né? E a gente ouve as empresas também. Exatamente. Né? O que elas têm para nos dizerem que pode melhorar? Porque às vezes é uma questãozinha, uma burocracia, que para nós não é o que importa. O que importa é o resultado. Sim. É poder ver que a empresa realmente está buscando. Não é algo que é só no papel para garantir uma estrela, para garantir, né, um quadrinho, né? Né? Como então, tu já tinha comentado anteriormente. A gente buscou ouvir as empresas e evoluir, e está sempre evoluindo no decorrer dos ciclos, né? Um exemplo mais próximo foi a utilização de um sistema para autoavaliação. A gente usava planilhas no início de Excel, evoluímos para um sistema que era um anseio nosso e das empresas. Então a gente está sempre refletindo, fechou o ciclo, avalia, vê o que pode ser melhorado, e eu ouvi muito as candidatas. Temos também os avaliadores, que são pessoas qualificadas, isentas, que são contratadas, pessoas que têm uma experiência, que são consultores, né? Que a gente conhece, que são indicados pelo próprio PGQP na época, né? E continuam conosco até hoje. E eles também têm um olhar bem crítico para que a gente possa melhorar o programa, e a gente aproveita muito esse olhar, essas sugestões de melhoria, e melhora o tempo. Todo ciclo tem novidade no programa, né, Thaís? Não, e Marcelo, contribuindo um pouquinho para o que tu falou, eu também participo do programa de qualidade. Sim. E eu acho que o consultor, ele traz muitas ideias novas, e porque ele também já passou por outros escritórios, verificou realidades. Então, as dicas são muito válidas para a gente alterar os nossos processos. A gente está tão inserido na nossa realidade, a gente não consegue enxergar algumas mudanças que são necessárias ou que são pequenas, mas necessárias para a gente poder facilitar um pouquinho o nosso processo. Que nem a gente diz, o contador está sempre muito louco, muitas rotinas. Então, o que puder facilitar o nosso processo...
E aquele momento tu te obriga a parar, né? A gente, desde o Uhum. início, a gente orienta os avaliadores que esse momento seja um momento mágico de construção, né? Que eles possam utilizar o conhecimento, a experiência deles para mostrar, porque ali é um momento de aprendizagem, né? Muitas vezes a empresa está aprendendo, fez a autoavaliação, fez os cursos, mas é ali que ela começa a se dar conta, e aí se tu tem um bom orientador, realmente, então, a visita, até eu vou explicar um pouquinho melhor depois como funciona tudo. A visita é um momento de transformação, né? Que aí a equipe toda vai participar, vai se dar conta, tem uma reunião de abertura, de encerramento, que é um momento bacana mesmo, né, Thaís? Eles brincam, o pessoal diz, gente, o melhor dia do Uhum. programa todo do ciclo é o dia da visita do auditor, né? Dá o friozinho na barriga, porque normalmente quem é auditado Sim, passa com por certeza. isso, Sem normal. dúvida. Mas uma satisfação de poder ver que tu conseguiu alcançar e receber esse retorno do auditor, né? Porque por muitas vezes, e acontece, não é muito, mas acontece das empresas às vezes não conseguirem atingir os requisitos que precisa, mas elas aprendem com aquilo, né? No próximo, com certeza, elas vêm mais Vão forte e vão buscar. buscar, que é essa a ideia, né? A gente tem uma banca avaliadora e E- também a gente tem um cuidado, muito cuidado de não, de trazer apenas as informações, a gente não trabalha com o nome das empresas, né? Para deixar isso bem isento. Então, a gente ali também, a gente cuida muito de ser criterioso, é um programa de qualidade, É isso né? aí. Então, a gente busca ali entender o que aconteceu, às vezes que a empresa não conseguiu atingir, ou o que levou ela a não apresentar o que precisava, e a banca decide se reconhece ou não reconhece, baseado num regulamento. Que a gente tem hoje um regulamento de 13 páginas, né, Marcelo? É um regulamento bem consistente, e que a gente entende que é para isso que tem a banca, né? A gente vai avaliar isentos, mas preocupados com a qualidade do serviço daquela empresa, poder reconhecer realmente o que ela nos apresenta, né? Isso mesmo. E o programa ele força os empresários que muitas vezes estão na operação, de cabeça baixa, né, a tirar Uhum. tempo para pensar, para planejar e com a equipe junto, né? Então, o grande resultado é isso. Todos os programas eles têm como proposta isso, né? Ter uma forma de reconhecer em cima de critérios que precisam ser atendidos. E à medida que esses critérios são atendidos, as empresas acabam se obrigando a fazer a gestão e aquilo vira uma rotina e vira um hábito e vira cultura, né? Então, essas que começaram lá na primeira estrela e estão em 5, hoje, falar de gestão é muito bacana, assim, porque Muito eles já estão muito tranquilo. acostumados, né? E a gente vê a evolução, a gente vê nos líderes, né? A evolução, a percepção em termos de gestão. Então, o resultado é muito bacana, Uma né? virada de chave quando Sim, você participa pior. do programa. Queria que vocês comentassem, o programa ele foi evoluindo, então ele foi expandindo para o Espírito Santo. Comentasse também sobre essa expansão e a modalidade diamante. Um pouquinho sobre o que aconteceu para ter essa virada de chave, um pouco para a gente ir subindo a nossa qualidade contábil. O programa ganhou muita credibilidade, né? Foi case em vários momentos, inclusive na nossa federação, a FENACOM. Apresentamos o programa como um case de sucesso e alertamos uma busca aí pelos outros SESCOMs, né, de participar desse programa. E o Espírito Santo nos procurou em 2020, nós fechamos a parceria com eles, e eles já têm, então, hoje já estão no 5º ciclo, né, Marcelo, que eles estão conosco, já reconheceram 63 empresas. Nossa. Agora, até participei da banca avaliadora segunda-feira, da banca desse ciclo, Uhum. que a gente, inclusive, já tem uma diamante, né, Sem também dúvida. lá entre eles, e funcionou muito bacana. A gente assessora eles, o Marcelo também dá assessoria técnica lá para eles, e o programa já vem andando lá com eles já aí há um tempinho bacana. E a FENACOM, que é a nossa federação, também tem a intenção de conseguir levar esse programa a nível nacional com os outros SESCOMs dentro do guarda-chuva FENACOM. Então, a gente está em tratativas, né, com a nossa federação para poder oferecer o programa a nível nacional. Então, brevemente, a gente espera que o quanto antes isso aconteça, até porque temos outros interessados. Todo o estado de Santa Catarina, que hoje tem 4 SESCOMs, SESCAPs, já sinalizaram interesse, né? Já gostariam de estar dentro do programa. E para nós é um orgulho, né? Poder ser esse modelo, poder ser essa referência de programa de qualidade, porque foi um programa desenhado e criado com muito cuidado, com muito carinho, com a credibilidade que a gente entende que um programa assim merece.
e levar ele, poder ver ele crescer, é um orgulho para nós, né? Sem dúvida. Tanto nas empresas, a evolução das empresas, como a própria evolução do programa, né? De poder expandir ele aí para outros lugares do Brasil. E como ele foi construído, sempre pensando nessa escada da excelência, né? Do crescimento, primeira, segunda, a partir da segunda estrela já recebe auditoria externa, terceira, quarta, quinta. Então, esse movimento que a Thaís falou do Espírito Santo, a gente já está vendo a evolução das empresas, né? Já tem mais empresas 4 estrelas, 5 estrelas, aquelas que permanecem, elas vão crescendo nessa escadinha que a gente construiu, assim como aqui já foi apresentado os dados antes, e aí tem algumas que chegam nas 5 estrelas. E aí, num dos eventos de reconhecimento, eu lembro que a gente estava lá comemorando e uma candidata veio me agradecer, abraçar, eu fui parabenizar. Daí ela me disse assim: Marcelo, e agora? Queremos mais desafio. Né? Aquilo mexeu comigo. E logo eu já falei com a Thaís, com o pessoal, disse: temos que pensar em algo que vai além das 5 estrelas. E aí, realmente, a gente logo se deu conta que podia criar um outro movimento que seria os 5 estrelas diamante, mais exigente para aquelas que já estavam no topo de 5 estrelas. Sim. Que tem um pouco, a forma de participação ela é um pouco diferente, porque hoje o nível das candidatas que estão participando que define o nível de exigência. Então, claro que tem comparadas entre elas. Isso, tem um checklist pré-pronto, assim, com exigências maiores, do tipo ter uma reserva financeira, um nível alto de satisfação do cliente, de satisfação da equipe, né? Até a questão de ter melhorias, inovação. Então, alguns pontos que são fundamentais para empresas já avançadas, né? E aí elas são avaliadas, além da avaliação normal, tem um checklist que é aplicado, isso gera uma pontuação, se coloca numa média e quem fica na média para cima vai ser reconhecido. E só vai saber, né, depois da avaliação. Então é algo bem bacana, assim. Algumas conseguem, outras não, porque o que vai definir é justamente o nível de avanço, digamos assim, né? De complexidade já daquelas empresas que estão participando. Mas tem sido um sucesso aí, tanto que esse ano a gente teve bastante adesão aqui, está tendo já lá no Espírito Santo também, e criamos até uma modalidade agora de escolher a principal, né, a que foi mais bem pontuada das empresas diamante, para reconhecer aquela que foi top dentre elas todas, né, Thaís? Incentivo, né? Isso aí. A ideia é que a gente consiga motivar as empresas a seguirem, continuarem, buscar sempre mais, né? Porque quando a gente fala em gestão, não existe não existe teto limite. aí, né? Um limite. Isso. A ideia é que a empresa sempre consiga olhar para o seu negócio e queira melhores resultados. Então, o programa incentiva isso, que é isso que a gente busca como entidade aqui, falando em nome do SESCOM. Então, eu queria agradecer, Marcelo, queria agradecer, Thaís, pela contribuição de vocês ao nosso PQC. Boa noite, pessoal. Estamos aqui então hoje numa data solene, numa formatura de 10 alunos do primeiro projeto Contabilidade na Prática na cidade de Caxias do Sul, em parceria com o Senac RS. Esse curso representa uma chance concreta de transformar o futuro desses alunos e, ao mesmo tempo, atender uma demanda real do nosso setor na cidade de Caxias do Sul. Ter um conhecimento a mais e isso agregar no meu currículo e no mercado de trabalho. Se eu gostasse, né, da área, pelo que eu visse no curso, eu tivesse condições de trabalhar nessa área, porque eu sempre gostei de exatas e era algo que sempre chamava a minha atenção. Eu escolhi o curso porque, na minha opinião, aprender nunca é demais. A pessoa que eu entrei lá e a que eu saí depois que acabou o curso foi totalmente diferente. Muito surpreendida com a qualidade do ensino ali no Senac, junto com o SESCOM, onde que abriu portas para nós, né?
no mercado de trabalho, em se aperfeiçoar, com certeza eu irei finalizar é como o início de uma carreira, né? Então, voltando ao nosso segundo bloco do Conexão Sescom, o podcast do Sescom Serra Gaúcha, reforçando o nosso patrocínio da Vila de Marcas e Patentes. Agora estou aqui com 2 empresárias contábeis certificadas e reconhecidas pelo Programa de Qualidade Contábil do Rio Grande do Sul, o PQCRS, Lidiane Scopel e Andressa Bernardi. Começamos, Lidiane, sócia, diretora da LM Scopel Contabilidade, que esse ano foi reconhecida com 4 estrelas e que iniciou o programa em 2020 como participante. Lid, comenta um pouquinho para nós o que motivou vocês a entrarem no programa, quais os desafios que vocês tiveram no decorrer de todos esses ciclos. A participação de vocês foi uma crescente, né? Vocês começaram como participante e ano a ano vocês foram subindo as estrelas até as 4 estrelas conquistadas esse ano. Sim. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui com vocês. O PQC, lá em 2020, nós entramos como participantes, sempre tínhamos o desejo de obter os selos, obter as estrelas. E para nós era um desafio, entender todo o processo. Então, primeiro a gente buscava na época, nessa época de escritório, a gente buscava uma qualidade a mais da informação, diminuir os riscos, padronizar os processos. Então, para nós era um desejo muito grande. A gente sentia essa necessidade, porque estávamos crescendo, como escritório, como pessoas, como funcionários, e almejávamos, assim, ter qualidade da informação, E quando nós ingressamos no PQC, foi uma grata surpresa, porque além dos padrões, além de conseguirmos conquistar esses processos, todos os indicadores, a gente viu que alcançava muito mais, Então, tinha muito mais relacionamento com a sociedade, com os funcionários, envolvia todas as áreas do escritório, não era só questão de processo, de dinheiro, de buscar indicadores. Então, mexeu com RH, mexeu com a comunidade. Então, a gente expandiu, os nossos ambientes, para outros desafios, enfim. E os desafios maiores, com o processo foi, primeiro, o tempo, porque quando a gente está dentro do programa, tu precisa ter tempo, precisa ter disponibilidade. Na época, foi o nosso sócio, o Rogério, que começou. E aí, eu assumi em 2023 a parte do PQC. Então, eu vi, assim, que a gente precisa... Primeiro, que foi um tema interessante, assim, para nós, é a liderança assumir o projeto, Por mais que tivesse outra pessoa fazendo, que tem os funcionários que ajudam, a liderança tem que assumir o projeto para que a nossa equipe também fosse engajada com ele. Então, a gente sempre, todos os meses, com a rotina do PQC, todos os meses a gente faz reuniões, a gente elegeu, o comitê de gestão, elegemos o comitê de ações políticos-sociais. Então, foi muito interessante, enquanto a isso. Então, o desafio foi esse, arrumar o tempo que a gente precisa todos os meses para fazer. Também a cultura de fazer os indicadores, Então, de olhar para eles também, Porque eles têm que ser, eles vieram para trazer a gestão para os nossos escritórios e também para a gente poder... no programa de qualidade, a gente também compara os nossos indicadores com indicadores de outros escritórios do mesmo porte. Até para a gente saber se a gente está numa realidade condizente com o que o mercado está oferecendo. É verdade, é bem isso. E então foi todo um processo de cultura, de fazer ata, de registrar, de fazer melhorias. Hoje as gurias adoram, A Lidiva já vem com uma melhoria. Então, tudo tem melhoria, porque a gente acaba buscando conforme as estrelas vão crescendo.
que a gente estava conversando ali fora, né? Tu já tem a base pronta, né? Tu já construiu os teus números, tu vai só manter. Mas o que uma estrela a mais da outra vai te fazer diferente, né? Então, as melhorias, a inovação, a busca da automatização. Então, tem todo um buscar constante, né? De evolução do processo. Então, para nós, assim, foi muito bom a estrutura que o PQC nos trouxe, nos atende o escritório e acaba atendendo os clientes também, porque todo mundo é afetado, né? Sim. Então, a gente elimina riscos, né, nosso do escritório, elimina riscos dos clientes, então tu busca uma política dos 3 melhores orçamentos, uma política de compras, uma política de vendas, a fabricação dos contratos, o olhar para os contratos, então é todo um movimento que é feito que foi muito bom para nós, está sendo, né, muito bom para nós. Você, Andressa, no seu escritório contábil, no Varconte, que hoje você coordena junto com o teu irmão, Fernando, este ano foram reconhecidos como 3 estrelas. Há quantos ciclos vocês participam do programa? Quais os benefícios que a empresa obteve depois que aderiu ao programa de qualidade? Então, obrigado pelo convite, né, de estar aqui conversando sobre o PQC, que para nós foi um projeto bem bacana, é o 2º ciclo que nós participamos, e eu sempre falo que um escritório de contabilidade ele é uma empresa, né, e como toda empresa, nós precisamos fazer gestão. E o PQC para nós, assim, ele nos ensinou a fazer a gestão do nosso negócio. Ele fez com que a gente parasse em determinados momentos e começássemos a olhar para dentro da nossa empresa, olhar o que nós estávamos fazendo, traçando nossas metas, os nossos objetivos, melhorando os processos, mapeando toda a nossa organização, né? Foram momentos assim que nós pudemos esquematizar o nosso operacional, sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Porque a gente trabalha muito no operacional hoje. A gente da zona de conforto mesmo. Isso. Né? E a gente pôde envolver a nossa equipe, né? Revisar procedimentos, revisar como funcionava o atendimento a clientes, a nossa questão financeira, todos os quesitos, né, de uma organização na parte de gestão. E até esse último ciclo que nós participamos, então nós concorremos a 3 estrelas, e ele foi bacana porque nós tivemos auditoria. E essa questão da auditoria é algo que nos assusta um pouco, né? E eu percebo que conversando também com os outros colegas, quando a gente fala em auditoria, dá aquele medo, né? A gente arruma toda a casa, né? E foi muito bacana essa questão da auditoria, porque foi ali que a gente conseguiu conversar com uma pessoa que avaliou todo o nosso trabalho. E isso para o nosso crescimento, assim, foi ótimo, foi bem bom. E comentando um pouquinho, porque no programa de qualidade, agora é para as duas, né, essa questão, nós, a cada ciclo, nós visitamos algum escritório com reconhecido, principalmente com 5 estrelas. O que vocês enxergaram na realidade do outro, a validade dessas visitas e a troca também de ideias, de informações com os outros colegas? Vocês sentiram uma abertura muito maior? Vocês sentiram que a classe ela precisa se unir para que a gente possa manter o mesmo padrão de prestação de serviços e não haver qualquer concorrência? Né? Sim. Que não, o movimento entre empresas, troca de escritórios, isso é normal. A questão é de a gente padronizar os nossos serviços em relação à classe. Sim. Eu fui em 2 visitas, uma lá em Porto Alegre, no Ribeiro, e aqui na Prover, né, em Caxias. Foi muito bom visitar, ver, né, a estrutura que eles têm, ver a maneira como eles tratam os números. E na visita do Flávio Ribeiro, ele tinha muito claro lá um indicador de números de faturamento, números de quantas declarações eles entregavam, números de funcionários, de vidas que passaram. Aí eu cheguei em casa e disse, vamos fazer os nossos indicadores à mostra, né? Então, assim, a gente foi coletando coisas boas, assim, enfim, dos outros, né? Questão de estrutura, de modernização, foi muito bom mesmo.
O bacana é que é independente do tamanho dos escritórios, né? Todos conseguem fazer um bom trabalho, uma boa gestão, desde que a gente esteja organizado, né? Com processos bem definidos. Eu participei da visita lá do Flávio Ribeiro, nessa última que teve desse ano, daí foi o Fernando, né? Mas é um escritório bem organizado, é bem bacana visitar e conhecer, né? Essas outras experiências. Sim. Em 2023, conforme foram crescendo as estrelas, teve um projeto lá também que a gente viu, que foi um projeto de RH daí que a gente acabou fazendo no nosso escritório, que a Maristela é a minha sócia lá. Foi juntar os colaboradores, né, e fizemos a minha história um sucesso. Então, a gente começou a voltar para olhar para dentro, né? Para o sentimento deles enquanto a finanças, enquanto ao bem-estar, enquanto a organização, né? A carreira, enfim, tudo mais. Então, são só coisas boas, enfim, só elogios, assim, que o PQC traz para nós. Porque, de outra forma, a gente não tem outras ideias, não tem outras... É que se a gente não enxerga outras realidades, ou talvez não busca se aprimorar na questão da gestão, e o PQC, ele é muito voltado para a gestão contábil. Isso aí. Então, ele tem o foco, o que facilita para nós, porque ele vai trazer algo para o processo que seja da nossa realidade. A gente, porque muitas vezes vem ferramentas de gestão, mas às vezes a gente não sabe como adaptar o nosso processo devido que a minha realidade, se eu vou adaptar a minha realidade, de que forma proceder, como eu vou trabalhar a minha equipe para que eles se adaptem a isso, de que forma. Então, olhando outras realidades, assim, ufa, eu consigo. Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que eu não possa fazer, ou que eu não possa implantar. É verdade. Eu até tenho amigos, enfim, contadores e tudo mais, né? Até conversei com um colega de classe, enfim. Eu disse, implanta o PQC lá no teu escritório e tal. Daí ele disse assim pra mim, não, eu não vou fazer o PQC porque o cliente não vai me pagar mais por isso. Daí eu disse, mas olha a visão que a gente tem, né? A gente está olhando para dentro, olhando para os nossos processos, para diminuir riscos, para melhorar a vida do cliente também, muitas vezes. E não é por valor, por eu agregar um valor. Eu não estou pensando só no cliente, né? Nós, como escritório, eu penso assim, né? Penso eu com 5 estrelas ir lá num cliente e dizer, olha, eu tenho 5 estrelas, eu tenho um padrão, eu tenho uma Ele é um uma bagagem nosso, né? Mais do que uma certificação para o cliente. É um reconhecimento da própria empresa, né? Então, eu vejo que tem que desmistificar um pouco isso, sabe? No sentido assim, não estou trabalhando só pelo honorário, né? Então é um propósito. E a gente vê muito isso. E a partir do momento também que tu implementa as ferramentas de gestão, o cliente passa a te olhar com um olhar diferente. Ele passa a verificar, não, ele está fazendo pesquisa de satisfação em relação ao tipo de serviço que ele está prestando para mim. Então, ele quer melhorar. Eu posso também dar minha opinião em relação ao crescimento dele, em relação a práticas de processos que eu acharia que poderia ser diferente e que talvez, se a gente não fizesse aquela pesquisa, nós nunca iríamos adivinhar que o cliente está enxergando daquela forma. Até porque todos nós temos funcionários, né? Temos uma equipe e a gente, muitas vezes, não consegue acompanhar a equipe 100% do tempo. Então, esses indicadores, eu acho que eles fortalecem de que forma que a gente quer estruturar o nosso trabalho, o nosso escritório. E o próprio mapeamento que tu faz, né, dos processos, ele facilita muito a nossa vida. Depois que tu tem tudo mapeado, bonitinho, acontece algum problema, alguma coisa no escritório, tu vai lá e busca o processo. Fica muito mais fácil para resolver, né? Sim. Até contratação de funcionários também é um outro desafio, né? Sim. Mas assim, aí tu tem lá os teus manuais para inserir a pessoa, para integrar ela na atividade. Então, já tem os manuais prontos. Então, ajuda muito. Tem as ITs de trabalho, os fluxogramas. Então, tudo isso auxilia no nosso dia a dia. E se ela quiser buscar, ela encontra, né? Lá. Ela encontra ali também. Isso.
E aí tu falaste de engajamento, né, Carol? A gente percebeu, assim, de levar a nossa equipe para a festa do PQC, né? Então, assim, foi muito bom, assim, porque a gente pensou assim, essa estrela não é só minha, porque eu não construí ela sozinha. Então, a gente fez questão de levar a equipe, de levar elas, né, desfrutarem daquele momento, né? E no retorno também foi muito gratificante, porque aí elas se sentiram mais parte de um projeto maior, né? Que é a construção, né? A construção do processo interno, das mãos, né? Do trabalho que elas estão fazendo. Está sendo visto, está sendo avaliado, está sendo medido. Então, é muito positivo isso. Queria agradecer, Lide, Andressa, pela disponibilidade de vocês e por compartilharem com nós todas as vivências que vocês tiveram junto ao programa de qualidade. Tá bom, obrigada. Muito obrigada. As taxas do NPI sofrerão um aumento de até 49%. Isso vai impactar diretamente as empresas e pessoas que querem proteger as suas marcas e patentes. Se você tiver alguma dúvida sobre isso ou deseja criar uma estratégia para se proteger da forma mais segura e com menos custos, nós, da Village Marcas e Patentes, ficaremos à disposição em te ajudar. Você vai estar lá e será inesquecível. De 22 a 24 de outubro, a Conescap 2025 vai reunir mentes brilhantes, líderes influentes e empreendedores que fazem o mercado acontecer. E tudo isso em um cenário inspirador, Florianópolis, onde a beleza natural e a inovação se encontram. A capital de Santa Catarina é conhecida por suas praias paradisíacas e vibrante vida cultural, tornando-a o local perfeito para celebrar o futuro dos negócios. Você vai absorver tendências, fechar negócios, fazer conexões valiosas e voltar com ideias que realmente colocam sua empresa um passo à frente. É sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Seu nome está entre os protagonistas. E esse momento é seu. Palestrantes confirmados: Claudemir Oliveira. Clientologia, a arte de atrair e reter clientes, modelo Disney. Zina Latif, palestra O Brasil Tem Jeito. Ronaldo Lemos, inovação e tecnologia. IA, blockchain, cripto. Michel Alcorforado, comportamento e consumo, tendências culturais e de mercado. Ingressos disponíveis www.conescap.com.br. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais e site. 21ª Conescap 2025. Voltamos ao nosso terceiro bloco do Conexão Sescom, o podcast do Sescom Serra Gaúcha, patrocinado pela Village Marcas e Patentes. Desde 1986, a Village Marcas e Patentes trabalha para proteger a propriedade intelectual das empresas com segurança e credibilidade. A empresa é certificada com o selo de gestão de qualidade ISO 9001. A certificação é válida para os serviços relacionados a registro de marca, patente, direito autoral, software e domínio. Estão agora comigo, então, aqui na mesa para a nossa última rodada da conversa sobre o PQC-RS, Programa de Qualidade Contábil do Rio Grande do Sul, duas empresas reconhecidas em 5 estrelas, que já participam do programa há muitos ciclos e podem nos falar sobre suas experiências no programa. Arsenildo Nunes e Luciane Muniz. Vamos começar com Arsenildo Nunes, da Planejar Contabilidade, inclusive é diretor também do Sescom, que coordena o programa da qualidade aqui na Serra Gaúcha, que na gestão do Sescom contribuiu para melhorar o programa, auxilia na divulgação, na revisão do regulamento, entre outros fatores para o aprimoramento das práticas. Te pergunto, desde antes de ser diretor, você já participava do PQC, desde o primeiro ciclo, em 2017, né, Nildo? Olá, Carol. Olá, Lu. Carol, desde 2017, desde o primeiro ciclo, a Planejar participa. Nós iniciamos junto com o programa.
Na verdade, nós participávamos antes de um outro programa que o SESCOM também tinha, que era o PQNC. Né? E depois, quando migrou para o PQC, nós continuamos participando, né? E evoluindo ao longo deste tempo junto com o programa. Né? Começamos lá, no início do programa, com 1 estrela, fomos evoluindo para 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Então, sim, nós estamos desde o primeiro ciclo participando. E assim, eu queria ver, que tu me dissesse o que tu viu de melhorias do programa neste período e como a Planejar sentiu a evolução da empresa, dos processos, sendo participante do PQC nesses 8 anos. Eu tenho quantas horas mesmo para falar disso? Não, então, 20 minutinhos de conselho, sendo bem generosa. Assim, tirando as brincadeiras, né? Mas ao longo desse tempo a gente viu muita evolução dentro do próprio programa, né? E sem contar, né, a nossa evolução enquanto empresa, porque o programa nos obriga a fazer gestão do nosso próprio negócio. Né? Então, quando a gente para olhar para o nosso negócio, nós começamos a melhorar o que nós estamos fazendo. E este é um dos principais objetivos do PQC, né? Olhar para dentro de casa o que nós estamos fazendo e quais são as oportunidades de melhoria que nós temos dentro do nosso negócio. Então, assim, a evolução do programa, ela se deu ao longo do tempo, principalmente na questão das práticas de gestão, que a gente chama das práticas de gestão, que é a evolução da empresa naquilo que ela faz, na gestão de clientes, na gestão de processos, na gestão de pessoas, na gestão estratégica da empresa, né? Então nós temos assim evoluções enormes, né? Sem contar que nós temos também a possibilidade dos indicadores, né? Utilização dos indicadores, né? Que a gente usa para as diversas coisas que nós temos dentro da empresa, indicadores econômico-financeiros, indicadores de pessoas, indicadores de processos, que faz com que a gente se obrigue a olhar o que a gente está fazendo, medir o que a gente está fazendo. A gestão, né? do nosso negócio. Exatamente, a gente né? Não auxiliar só os nossos clientes na gestão do negócio, mas sim olhar para o nosso escritório e também falando como alguém que também participa do PQC, a gente vê uma evolução crescente também da equipe participando, da mudança da cultura da nossa organização nesse processo. Com certeza. Nós temos na Planejar hoje o comitê que a gente chama do comitê do PQC. O nosso comitê do PQC é formado por 10 pessoas. Então nós temos no comitê todas as lideranças, todos os nossos gestores, que são gestores funcionais, né, que tem a função de gestor, e além disso nós temos outras pessoas envolvidas que são pessoas chaves também, que nós consideramos pessoas que são líderes nas suas atividades, né? Então isso faz com que se desenvolva muita coisa, e a cada ano nós incluímos uma pessoa nova dentro do nosso comitê, que é para disseminar isso de forma bem abrangente mesmo, né? É melhorar o que nós estamos fazendo o tempo inteiro, né? Então esse é o objetivo, né? Para que se consiga fazer isso, tem que medir, né? Então eu digo sempre, né? Quando nós falamos em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço inoxidável, né? Aquela história de casa Sim. de ferreiro, espeto de pau não existe, né? Então tem que ser com aço inoxidável. E mais do que isso, né? A gente costuma dizer assim, ó, tem que ter evidência das coisas que nós fizemos, né? E o PQC nos ajuda muito nisso. Fizemos e medimos o que nós fizemos. Fizemos o planejamento do que tem que ser feito. Executamos aquilo que está sendo feito. Medimos o que está sendo feito. Então é evidência objetiva. É matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Não é mostrar o pau, porque o pau não dá evidência de coisa nenhuma, é mostrar a cobra morta, né? Então é isso que o PQC, né, ele, entre aspas, tá, nos obriga a fazer. Por que eu digo nos obriga a fazer? Porque quando a gente começa no PQC, quando a gente começa num programa de gestão da qualidade, a gente de tempos em tempos a gente olha para ele, né? E quando a gente tem isso como rotina, como cultura, a gente está olhando para isso o tempo inteiro. Muitas vezes a gente diz, por que tu faz isso? Eu faço porque é normal, já é minha cultura de fazer, né? Como é que tu contribui com a visão da empresa? Assim, né? Mas por quê? Porque já é cultura, já está inserido na cultura do negócio, né? Então o PQC faz isso com os nossos negócios, né? É olhar para o que nós estamos fazendo, melhorar o tempo inteiro, né? E sem contar a própria evolução do programa, né? No início, início não, até o ano retrasado, né? Nós preenchíamos uma planilha de Excel. Né?
que dava bastante trabalho. Hoje nós temos um sistema que ajuda bastante. Nós já estamos usando o sistema não só para os planos de ação do próprio PQC, mas para os planos de ação do planejamento estratégico. Então estamos inserindo lá no sistema, já estamos testando isso, né, para usar uma coisa só, para não ter uma planilha de um lado, né, e um sistema do outro lado. Né? Então isso também é evolução do PQC, né? Sem contar na questão da versão do PQC que foi evoluindo ao longo do tempo. Sim, e tu comentou essa a questão das planilhas e das evidências, porque hoje nós estamos com um grupo de gestores, hoje tu tem uma equipe que participa, mas ao mesmo tempo se alguém da tua equipe sair do escritório, vamos dizer, se tu tem as evidências para quem entrar novamente no comitê gestor, possa dar continuidade àquele processo. Nós temos, é uma coisa que a gente prega o tempo inteiro, né? O conhecimento tem que ficar retido dentro da empresa, né? Então, para a gente ter essa gestão do conhecimento, nós temos que escrever o que nós fizemos. As pessoas têm que escrever o que fazem. Tem particularidade de cada cliente. Tem que estar escrito em algum lugar essa particularidade daquele cliente. E não só quando uma pessoa sai, né? As pessoas tiram férias. Agora, por exemplo, nós estamos com 2 pessoas grávidas na Planejar. Elas vão sair, elas vão ficar na licença maternidade. Alguém vai ter que assumir o papel que elas têm hoje, né, para fazer aquilo que elas estão fazendo. Facilita muito quando nós temos os processos devidamente descritos, com metodologia de escrever esses processos, né? Então facilita muito no treinamento de novas pessoas. Claro que a experiência, a vivência de uma pessoa, ela não é substituída, né? A pessoa que está acostumada faz mais rápido, mas a outra consegue pegar e seguir o processo, né? E isso não está só nas práticas de gestão do PQC, mas está em outras metodologias, né, que a gente utiliza internamente também. Tá? Então, Lu, gostaria de te pedir, que dirige a Iter Contabilidade hoje, quais as melhorias que tu identificou desde 2020, quando vocês entraram como participante no programa, e até agora, quando vocês, né, tiveram um reconhecimento das 5 estrelas. Tudo bem, Carol. Então, né, nós começamos aí em 2020. A principal mudança que nós percebemos é que muitas coisas que nós já fazíamos de forma intuitiva, a gente começou a registrar. Então, e nessa fase do registrar, a gente percebeu quanta coisa a gente poderia melhorar, porque muito era, sempre fizemos dessa forma, continuamos fazendo assim. Então, nesse nosso processo de levar para o papel aquilo que a gente já fazia, a gente modificou, eliminou algumas coisas que não eram necessárias, né? E que acabava nos demandando tempo. E aí essa formalização nos ajuda hoje muito na questão da troca de colaboradores, na questão de um cliente novo, sabe? Então, a gente ter isso documentado e registrado faz com que o nosso processo tenha mais consistência. Também nas questões, né, de que foi junto com o PQC, porque anteriormente nós não tínhamos, né, a questão da pesquisa interna, a pesquisa com clientes, eram coisas que nós sempre pensávamos assim, precisamos fazer, mas a gente não tirava o tempo para fazer. Então, a partir aí de 2020, então, a gente acabou usando o PQC como forma, né, de dizer agora vai sair agora vai sair do papel, né, vai sair da ideia. Então, o que eu percebo, né? Eu acho que são 2 ferramentas muito boas. A pesquisa interna, ela nos mostra aquilo que a gente está acertando, aquilo que a gente está errando, né? Em que pontos a gente precisa agir. E a de cliente da mesma forma, né? Da gente potencializar aquilo que a gente faz bem, a gente continuar fazendo. E aquilo que não está tão bom, a gente ter a oportunidade de melhorar. Hoje nós também temos um comitê, como o Arsenildo comentou, né? O nosso, ele só funciona um pouquinho, até é legal essa conversa, né? O nosso, a gente abre inscrições, o nosso é quem quer participar, participa, né? Mas também é uma ideia, né? E aí nós somos em 7 hoje nesse comitê, a gente só tenta que tenha uma pessoa de cada área. A gente tem uma equipe bem comprometida com isso, sabe? Então, que traz muita ideia, que faz a coisa acontecer mesmo, né? Então, eu diria que... Porque lá no início, nós começamos lá como participante e nós ficamos sócios envolvidos. E eu vou dizer que a nossa experiência, ela não foi boa quando estávamos só nós, tá? Ela melhorou muito quando a gente formou...
Então, assim, a gente percebe melhorias de fato, tá? Em coisas que, a partir da pesquisa, a gente tem a questão do feedback, que são coisas que já ficam organizadas. A pessoa que, né, ela começa conosco, ela já acaba sabendo que em determinado momento vai ter esse momento da troca, de dizer o que tá bom, o que não tá bom, o que precisa melhorar. Então, essa questão da formalização, eu diria que é um dos pontos principais. E uma coisa que vocês dois comentaram, essa questão da troca entre nós, escritórios, e a gente também comentou no outro bloco, dessa questão que cada ciclo a gente visita um escritório modelo para identificar as práticas dos outros escritórios, verificar como eles estão dando continuidade às práticas e aos processos e como eles analisam os indicadores. E também se eles trazem a equipe para dentro dessa análise. Vocês sentiram isso um ponto positivo para o PQC, essa troca? Vocês sentiram que a classe ela tá mais uniforme no pensamento de como prestar os serviços aos nossos clientes? Assim, Carol, isso que a gente chama de visitas técnicas, né, que são essas visitas, nós na Planejar, nós sempre tivemos o hábito de visitar, sempre que a gente conseguia visitar algum colega, né, que abrisse as portas para nós visitar, nós já fazíamos isso, fizemos isso de longa data, né? Visitamos empresas não só do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, nós fizemos visita, né, de empresas assim. E essa prática que nós temos hoje dentro do PQC, de fazer essas visitas técnicas, elas somam muito, né? Porque muitas vezes a gente tem assim, quando a gente olha, é uma empresa de contabilidade faz tudo a mesma coisa. Sim, faz tudo a mesma coisa, de forma diferente. Sim. E aí o ganho que a gente tem quando um colega diz, mas isso eu faço assim, né? Então aquele estalo do eu posso melhorar o que eu estou fazendo, mudando o processo, olhando para o que o colega está fazendo. Essa troca ela é muito enriquecedora, né? Várias visitas nós já fizemos, né? E tem que continuar, as visitas elas têm que continuar e tem que ser ampliadas ainda, né? Porque agrega muito, principalmente para aqueles que estão iniciando, né? Porque aqueles que estão iniciando, eles têm um caminho a percorrer, né, Lu? Então, assim, a Lu disse assim, nós começamos como participante. Começar como participante é começar lá com uma quantidade de práticas, né, com poucas práticas de gestão, com poucos indicadores medindo, e esse processo de crescimento dentro do PQC é que faz com que a gente olhe mais para o nosso negócio e tenha uma gestão mais consistente, né? E essas trocas com essas outras empresas, com os outros colegas, com certeza contribuem muito. Dentro do PQC, nós temos uma rede de contribuição, né, e de troca de experiências muito grande. Tá? Não dá para nós dizer que isso é com toda a classe, mas dentro do PQC isso é muito evidente. Né? As portas estão sempre abertas para essas trocas de experiência. Lu? Eu me coloco. Senão ele fala, né? Então, assim, eu me coloco nessa posição de quem precisou de ajuda, sabe? De que quando nós começamos, a gente tem um treinamento, né? Existe, né, o momento do encontro, só que é muita informação. Né? Naquele momento parece que tá ok, que a gente vai sair de lá e que tá com... Então, quando a gente entendeu tudo. Que a gente entendeu tudo, aí tu vai... Ou nada, também, né? Então, assim, nós tivemos esse momento, assim, de precisar de ajuda e nós contamos com a ajuda de muitos aí, né? Até de um formulário que... né, lá na questão do papel ainda, por onde nós começamos isso. É isso mesmo que eu entendi, não é? Então, Como é que eu faço um registro de uma evidência, muitas vezes, né? Então, nós tivemos essa fase do precisar de ajuda, às vezes, então, eu acho que todas as pessoas que nós procuramos, a gente sempre foi super, né, bem recebido e recebemos a ajuda que, né, às vezes era só dizer, vai por esse caminho aqui, Sim, né? faz dessa forma. Olha dessa forma também em relação... Porque até ouvindo, né, os nossos relatos aqui... É parecido, né? Então, assim, a gente tem problemas parecidos, só que às vezes a solução que eu não tô vendo, né? Daqui a pouco o Arsenildo, né? Que já tem uma vivência maior, né? Vai dizer, olha, não vai por esse caminho. Pronto, aí. Me chamaram de velho. Mais experiente, viu? Mais Vamos mudar, né? A nomenclatura. Gostaria que também vocês comentassem um pouquinho
do dia do reconhecimento, dessa questão da cerimônia de reconhecimento, se vocês levaram a equipe de vocês, como vocês sentiram a equipe de vocês engajada também nesse processo? Vou deixar com a Lu para começar desta vez. Então, sim, nós fomos com toda a nossa, com toda a equipe, não com o comitê do PQC, né? Até porque, né? Até por uma questão de limitação ali nós fomos em 10 pessoas e o momento é maravilhoso, né, Carol? É um momento ele foi super esperado. Então, assim, como né, a nossa equipe é um pouco maior, o que nós fizemos? Nós fizemos uma comemoração pós com a equipe inteira, sabe? Sim. Então, nós fizemos um evento interno após isso, porque nós temos um comitê, temos nós gestores, mas acaba que a equipe inteira, né, ela está envolvida, e eu acho que isso é importante e é isso que faz dar certo. Né? É isso que faz com que a gente, né, tenha sucesso a gente consiga implantar coisas que sejam mais que tragam mais valor, que resolvam alguns problemas que a gente tem. Então, a gente acabou fazendo esses 2 momentos. Nós tivemos lá um momento, né, que foi muito bacana, assim, que todas as pessoas que foram, né, voltaram, assim, muito animadas, né, e eu vou dizer que é um caminho sem volta, né, Sim, porque a cada vez, eu acho que em nenhum momento a gente pensou em parar, né, então a gente sempre pensa, assim, eu acho que lá no finalzinho já pensa no desafio do ano seguinte, sabe, e agora, o que a gente vai fazer, né, para ir melhorando isso. E a gente fez um outro momento, então, com a equipe inteira. O evento de reconhecimento, ele é bem isso, né? É reconhecer, né? É um momento de reconhecer aquilo que está sendo feito, né? E quando tu consegue atingir uma maior quantidade de pessoas da tua equipe, né? É a valorização. Né? Então, as pessoas se sentem valorizadas participando do evento. Claro que o evento... os SESCOMs, eles procuram organizar um evento que é maravilhoso sempre, né? Mas por que esse evento é maravilhoso sempre? Porque é um evento de valorização daquilo que as empresas contábeis estão fazendo. É do reconhecimento do esforço de cada um, independente do nível que está participando, né? O reconhecimento do esforço de cada um na melhoria dos serviços contábeis prestados para a sociedade. E quando tu leva a equipe que está... Principalmente a equipe dentro do comitê, não dá, como a Lu disse, não dá para a gente levar toda a equipe, porque tem uma limitação de espaço, tem uma limitação de quantidade de pessoas, né? Não, a gente não consegue colocar todas as pessoas de todas as empresas contábeis dentro do mesmo local que participam do PQC, né? Mas assim, as pessoas que vão, elas voltam com uma motivação extra, sem dúvida nenhuma, né? Porque é a valorização daquilo que foi feito ao longo de todo o ciclo, né? Que o ciclo ele não começa agora que foram abertas as inscrições, né? O ciclo ele é continuado, é o tempo inteiro, né? Então é isso, né? E nós também fizemos, né, além do evento de reconhecimento, depois a gente fez também um evento interno para divulgação do resultado, né, e comemoração do reconhecimento, né, do nosso reconhecimento. Nós somos 5 estrelas há 3 edições já, né? E a gente sempre faz isso, né? Porque quem faz as coisas acontecer é toda a equipe, né? Não é o comitê do PQC. O comitê do PQC está ali liderar certos processos, né? Para poder conduzir a equipe para que ela atinja aqueles objetivos que foram propostos pela direção, né? Mas é a equipe como um todo é que faz, né? Então tem que comemorar mesmo, né? O reconhecimento é isso, né? Não é só botar as estrelinhas no quadro lá. Não, tem um quadrinho. É valorização, né? Sim. Gente, eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade, estarem aqui compartilhando um pouquinho do que foi a experiência de vocês junto ao programa de qualidade contábil. Gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes, espectadores. Fiquem atentos também às redes sociais do SESCOM, participem dos nossos eventos e dos nossos projetos. Nosso podcast é mensal e fica vinculado ao nosso canal no YouTube. Seja nosso associado e contribua para o fortalecimento da nossa classe.